Neste vídeo vamos começar a ver alguns conceitos sobre o vetor velocidade e para o efeito vamos discorrer aqui deste mecanismo para mostrar alguns exemplos. Explicar um bocado como é que este mecanismo funciona, temos aqui dois corpos, o corpo 1 que vai rodar-se em torno deste centro O, segundo um ângulo θ, e este corpo 2 que consegue trasladar então pelo corpo 1 e que também a sua rotação é a mesma que do corpo 1. Repara que basicamente este roda e consoante este ponto A onde estiver vai fazer com que este então translade sobre o corpo 1. Antes de começarmos é importante introduzir aqui o conceito de referencial fixo e de referencial móvel. Como exemplo de um referencial fixo, aquele que consoante o tempo ele vai se manter fixo, temos por exemplo o S0, ok? Que ele não se move. Depois um referencial móvel vai ser por exemplo o S1 e estes referenciais móveis vão ser sobretudo os referenciais que vão acompanhar então o movimento dos corpos. Então eu posso dizer que o referencial móvel S1 vai ser aquele que vai acompanhar tanto o movimento do corpo 1. Se este estivesse por exemplo aqui, ok, este ponto A estivesse aqui, estaria assim então os dois corpos e seria assim, desta maneira, o nosso referencial, ou seja, é um referencial móvel que vai acompanhar o movimento dos corpos em questão, ou seja, do corpo associado. Então eu vou dizer agora que quero determinar a velocidade absoluta do ponto A. Muito bem, esta informação está incompleta. Porquê? Porque eu preciso de saber qual é que é o referencial em que nós vamos representar esta velocidade absoluta. Ou seja, poderia ser representado no referencial S1 ou poderia ser representado no referencial S0. Vamos então determinar aqui no referencial S0 a velocidade absoluta do ponto A. Convém começar a utilizar aqui esta nomenclatura que vamos utilizar muito nos nossos exercícios. Ou seja, eu quero calcular a velocidade absoluta do ponto A expressa no referencial S0. A mesma coisa que quero calcular a velocidade do ponto A no movimento relativo 2,0. Já vamos perceber o que é que isto é expressa em S0. Este movimento relativo 2,0 vai ser o movimento do corpo 2, ok? Que é o primeiro que aparece aqui, relativamente ao segundo que aparece, ou seja, ao corpo 0, ao referencial fixo. Ou seja, é simplesmente o movimento normal do corpo 2 relativamente então ao referencial fixo, que é S0. Nós depois vamos ver outro, por exemplo, movimento relativo, o movimento 2,1, e aí já vamos perceber melhor isto aqui dos movimentos relativos. Mas uma coisa para vocês perceberem, para conseguirem imaginar estes movimentos, o que vai acontecer é, este é o corpo que nós estamos a movimentar e este nós vamos meio que imobilizar. Ou seja, neste movimento relativo 2,1, nós o que vai movimentar vai ser o corpo 2 e vamos imobilizar o corpo 1. Então nós vemos que o movimento relativo do corpo 2 relativamente a 1 vai ser então uma coisa deste género, ou seja, vai trasladar simplesmente. Quanto a isso, nós depois vamos ver esse assunto melhor. Se não perceberam, não se preocupem para já, porque isso depois vai ser muito melhor abordado. Continuando aqui com a nossa determinação deste vetor velocidade absoluta do ponto A, nós vamos obtê-lo através de derivação. Depois mais à frente vamos ver que temos outra maneira de obter vetor velocidade, mas para já ainda só conhecemos a derivação. Se é por derivação, eu vou ter que derivar o quê? Um vetor posição. E como é que eu vou construir esse vetor posição? Se eu quero a velocidade absoluta do ponto A, sei que o último ponto desse vetor vai ter que ser o ponto A, mas agora qual é que vai ser o ponto de origem? Pronto, isso vai nos ser dito pelo movimento relativo. Repara, se eu estou no movimento 2,0, então o ponto A aqui neste caso vai pertencer ao corpo 2, e o observador, ou seja, o primeiro ponto, vai ter que ser solidário com este referencial ou este movimento 0. Então eu vou escolher um ponto que é solidário ao referencial 0, vou escolher então o ponto O e vai ficar desta maneira OA, ok? Vai ser este o ponto que nós vamos então utilizar para determinar a velocidade absoluta do ponto A expressa no referencial S0. Recapitulando, eu quero a velocidade absoluta do ponto A no referencial S0 e eu sei que isso vai ser correspondente ao movimento relativo 2,0. Porquê? Porque eu sei que o ponto A está no corpo 2 e se é uma velocidade absoluta tem que ser em relação a um referencial ou um observador fixo. Então eu meto então aqui o movimento 2,0. Para definir o vetor posição, eu sei que o observador, que é neste caso o primeiro ponto, vai ter que pertencer, ou seja, ser solidário a este referencial fixo, então eu escolhi o ponto O. Vocês veem que não está bem, que aqui falta então a derivada em relação ao tempo do nosso vetor
OA, nosso vetor posição. Mas ainda nos falta aqui informação. Primeiro temos que dizer em relação a que é que nós estamos a derivar. Neste caso, se é a velocidade absoluta, nós estamos a derivar em relação a um corpo fixo, em relação a um referencial fixo. Então derivamos em relação a zero, porque queremos então uma velocidade absoluta. Depois também falta outra vez dizer em relação em qual referencial é que nós vamos expressar isto. Ou seja, nós queremos expressar no referencial S0, então temos aqui S0. Vamos então definir o vetor posição OA e eu vou defini-lo através da sua norma a multiplicar então pelo seu versor. O seu versor, como nós podemos ver aqui por esta parte a preto, este tracejado a preto, vai ser menos seno de θ em x, que é este pedaço, e cosseno de θ, neste caso aqui, em y. Depois eu sei que, olhando agora para este triângulo aqui, a este azul esverdeado, sei que o cosseno de θ vai ser dado então por este OA, que vai ser a distância de O a A dividir por 2b. Repara que este aqui é então 2b. Daqui sai qual é que é o módulo ou de OA, que em função de θ vai ser dado por 2b cosseno de θ. Fazendo as contas, chegamos aqui então ao vetor OA. E repara que eu não disse, mas claramente nós definimos este vetor OA no referencial S0, porque se nós definíssemos no referencial S1, que depois vamos fazer isso, conseguimos ver que ia ter apenas uma componente em Y1, ou seja, isto aqui é OA definido no referencial S0. Porquê? Porque nós queremos determinar a velocidade do ponto A é expressa em S0, então eu vou ter que definir este OA em S0. Então, a derivada, obtemos o vetor velocidade absoluta do ponto A expresso em S0. Vamos verificar uma coisa que eu disse no outro vídeo, que era a velocidade vai ser sempre tangente à trajetória do nosso ponto. Qual é que é a trajetória do nosso ponto A? Vai ser então este arco de circunferência. Ora bem, o que nós podemos fazer aqui, primeiro é reparar que se este ângulo aqui é θ, então este ângulo aqui vai ser 2θ. Isto aprendemos até antes do secundário. Depois, o que é que vai acontecer? Eu posso representar então aqui o vetor velocidade, que eu sei que ele vai ser tangente à trajetória, e faz sentido, porque se este ângulo aqui é 2θ, este ângulo aqui também vai ser 2θ. Repara que isto aqui faz um ângulo de 90 graus. Então, eu tiro para aqui o módulo, ou seja, este vai ser o módulo do nosso vetor velocidade, e depois aqui vamos ter então o versor menos cosseno de θ, de 2θ, e aqui menos seno de 2θ. Isto é muito bonito, mas ao bocado a única coisa que fizemos foi simplesmente chegar aqui ao vetor OA e derivar. Só que isto não vai ser sempre bem assim. Aquilo que eu disse em vídeos anteriores, e disse bem que neste processo, porque depois existe outro em que não intervém a derivação, mas neste processo a base para a obtenção do vetor velocidade é a derivação. Muito bem, então nós vamos fazer isso. Eu sei que é a derivação em ordem ao tempo, então eu vou derivar este vetor OA, que está relativamente a zero, lembrem-se, em ordem ao tempo. Só que eu posso dizer que este vetor OA vai ser então uma componente x0 a multiplicar então pelo primeiro versor deste sistema, e uma componente y0 a multiplicar então pelo segundo versor. Muito bem, é outra maneira de definir então assim o vetor posição. Então eu vou derivar em ordem ao tempo. Repara que isto aqui temos um produto, vai ser a derivada do produto. Fica assim, desta maneira. Aqui aparece aqueles termos que nós tivemos em conta, mas nós não tivemos em conta em estes. Porquê? Porque, repara, eu sei que tratando-se então de um referencial fixo, que isto aqui não vai existir. Porque isto aqui é a variação temporal do primeiro versor deste referencial, que é I0. Só que estando ele fixo, ele não vai variar. Então, nós dizemos que se não varia com o tempo, a derivada é nula. Só que imaginando que este referencial era o referencial 1 em vez do referencial 0. Aqui nós já íamos ter em conta a variação. Porquê? Porque nós vemos que os versores do referencial S1 vão variar com o tempo. Aqui neste instante pode estar desta maneira, mas quando por exemplo o ponto A estiver aqui, ele já variou de posição. Ok? E essa variação depois vai ser tida em conta. Isto aqui vai, entre aspas, ficar um bocado complicado, mas nós vamos ver isto com mais atenção no próximo vídeo. Sendo assim, é tudo neste vídeo. Fiquem atentos ao próximo, onde eu vou continuar aqui esta explicação. Espero que tenham aprendido mais uma coisa e até à próxima aula.